Olá, pessoal. Segunda aula do curso de técnico de enfermagem. O assunto de hoje é psicologia aplicada à enfermagem e a gente vai ver alguns conceitos e contribuições da área da psicologia para o curso de enfermagem. Trago para vocês um conceito, a etimologia, de onde surgiu essa palavra, o que significa. Ela vem de origem grega, que significa, eles dividem geralmente as palavras, psique, que seria alma ou espírito, e logos, que significa estudo, razão e compreensão. Ficaria mais ou menos no significado de o estudo da alma ou a compreensão da alma. Historicamente, esse conceito foi mudando, pois a psicologia veio a se tornar ciência. Então, não dava para dizer que estamos estudando a alma, pois não é algo observável, nem mensurável, que é o que a ciência trabalha, com coisas observáveis. Então, algumas definições da psicologia, elas são diversas. Vocês vão encontrar diversas definições acerca de psicologia, como estudo da mente, estudo dos processos mentais, estudo da interação do organismo com o ambiente, ou seja, dos comportamentos. Então, é nessa definição que eu vou trabalhar com vocês, pois a parte que eu sou mais próxima, da psicologia é a psicologia comportamental. Minha formação foi mais baseada dentro da psicologia comportamental. Então, como comportamento, a gente precisa definir para a gente entender o que é esse estudo do comportamento humano. Então, o comportamento é tudo que o organismo faz dentro da pele, que não é observável, ou às vezes é observável só que por meios específicos, de exames. E fora da pele, que é observável a nós humanos sem nenhum tipo de exame. Então, essa interação de organismo e ambiente, ele pode ser interno, dentro da pele, como eu havia dito, que seria a biologia, do ser humano, genética, as emoções, a memória, a cognição, que são pensamentos, e o histórico de vida da pessoa. E o externo, que seria fora da pele, que são as relações interpessoais, sociais da pessoa, tudo que a pessoa faz, como ela se comporta, as práticas de exercício, etc. Então, na psicologia existem diversas abordagens teóricas, que é o que a gente chama de abordagens psicológicas ou teorias psicológicas. Dentre elas, as mais conhecidas estão a psicanálise, behaviorismo, a teoria cognitiva comportamental, que é também conhecida como TCC, a Gestalt, a sistêmica e a esquizoanálise, são as mais conhecidas. A psicanálise é a que vem falar de Freud, id, ego, superego, consciente, inconsciente, subconsciente. Só que nessa aula eu não vou trazer para vocês essas definições, até porque a psicologia comportamental ela não concorda com algumas definições da psicologia mentalista, porque muita coisa da psicanálise não é observável, não é mensurável. Então, pela psicologia comportamental, não é considerado ciência. Então, a gente vai trabalhar aqui com o que é ciência observável, e com o que vocês podem utilizar para a atuação profissional de vocês. A psicologia como ciência e profissão. É um curso de graduação de 5 anos, em que as pessoas se tornam psicólogas e psicólogos. Eu sempre vou falar como psicóloga porque somos maioria, Somos quase 80% da categoria profissional. A psicologia também é uma disciplina de diversos cursos, não só de humanas, mas principalmente de humanas e da área da saúde. Ela é uma área de atuação de pesquisa científica também. Muitos profissionais formados em psicologia apenas atuam na área de pesquisa. E também é uma área de atuação profissional que foi reconhecida no Brasil em 27 de agosto de 1962. Existem diversas áreas de atuação, como o SUS, tanto que a psicologia é reconhecidamente uma área da saúde, pois deve ou deveria estar em todos os espaços de atendimento à saúde, como hospitais, unidades de saúde da família, o NASF, que é o Núcleo de Assistência
de apoio à saúde da família. Então, a psicologia está bem presente no SUS, no SUAS, que é o meu caso, né? Estou no CRAS ou CREAS, ou nas unidades de acolhimento institucional, que são os abrigos, dentre outras instituições. E também em empresas privadas, a partir de 100 colaboradores, a empresa já tem necessidade de ter um profissional psicóloga organizacional ou pelo menos algum que preste serviços, né, para serviço de relacionamento interpessoal, né, treinamento de pessoal, recrutamento e seleção, etc. A psicologia como disciplina, que é o que a gente vem tratar agora. Ela tem como objetivo conhecer, pelo menos, as bases gerais do desenvolvimento humano, para compreender a forma como as pessoas aprendem e se comportam, visando melhorar as relações interpessoais. Não tem como termos uma boa relação interpessoal entre nossos colegas de trabalho e com as pessoas que serão atendidas se a gente não conhece a forma como aquela pessoa se desenvolveu, como ela aprendeu durante a vida. Porque para entender o comportamento, a gente precisa entender o desenvolvimento. Então, na disciplina, a psicologia traz alguns conceitos de abordagens psicológicas que estudam o ser humano de forma científica. Então, possa ser que vocês vejam outras apresentações de psicologia aplicada à enfermagem de uma forma mais mentalista ou de uma perspectiva mais de processos mesmo de emoções, de cognição apenas. Aqui a gente vai focar mais no comportamento. Essa disciplina ela permitirá para vocês ampliar o nível de conhecimento acerca da melhor forma de cuidar das pessoas de uma forma mais humanizada e profissional possível, respeitando os aspectos éticos da profissão e os direitos humanos. Então, o estudo da psicologia, ela tem a intenção de entender melhor como se dá as relações humanas para que a gente possa minimizar os sofrimentos, tanto da pessoa que está sendo atendida, quanto do profissional, que também carrega diversas cobranças, né, e expectativas acerca da atuação profissional. Vamos adentrar no desenvolvimento humano, porque é a questão mais importante para a gente compreender, para entender como a pessoa se comporta. Então, vamos estudar um pouquinho desde a fecundação do óvulo até o fim da vida. Para isso, a gente precisa saber que existem diversas influências na vida que elas percorrem a nossa vida inteira, não acontecem só em alguma fase ou outra. Então, dentre essas influências está o ambiente, né, em que a gente vive, se as necessidades básicas estão sendo supridas ou não. O que seriam essas necessidades básicas? Alimentação, cuidado, afeto, segurança, né, conforto. Essas necessidades estão sendo supridas ao ser humano ou não? Como é que foi essa parte, né? A outra influência é a cultura, que está extremamente ligada a crenças e religiões, né, que é o que nos forma como um ser humano social. A cultura vem nos dizer o que a gente pode fazer, né? Entra a questão ética, o que é certo, o que é errado. Os cuidados de saúde, né? Desde o pré-natal até o último cuidado, né? De tratamento e reabilitação de pessoas idosas. Como é que está sendo o saneamento na vida dessa pessoa. O saneamento básico é importantíssimo em cuidado de saúde, que é totalmente preventivo. Como é que foi a vacinação, todos os cuidados no início da vida. As outras influências são as influências genéticas e hereditárias, que elas percorrem a nossa vida inteira. Então, tem coisas que... Tem transtornos mentais que já são definidos na nossa genética, né, no nosso DNA. Então, o ambiente vai colaborar ou não para que esse transtorno se torne um diagnóstico na nossa vida. Ou seja, tem muitas pessoas que têm uma predisposição a desenvolver a depressão de acordo com a sua genética, a sua hereditariedade, né? Na família, por exemplo, já tem diversas pessoas que têm esses transtornos mentais. Então, aquela pessoa tem mais tendência e mais predisposição a desenvolver.
Só que pode ser que não venha a desenvolver também, depende do ambiente, de todas as outras influências que a pessoa teve. Iniciando a parte de desenvolvimento humano, inicia desde a fecundação do óvulo, né, até o parto, na vida intrauterina, né, aproximadamente 9 meses. Então, na vida intrauterina, é o primeiro plano de formação de todo o organismo humano, de todas as partes do corpo, né, inclusive o cérebro. E nessa formação do corpo humano, os cuidados do pré-natal é a ação mais importante e decisiva na vida do bebê. Então, as gestantes que não têm ali o pré-natal continuado e extrema atenção podem sofrer com algumas questões que as gestantes que tenham total assistência e atenção da saúde não sofrerão. Em segundo lugar, né, é considerado como importante o desenvolvimento dos aspectos psicossociais do bebê. Significa o desenvolvimento das emoções, da forma como percebe o mundo, como se comporta diante do mundo. Então, o que é influenciado nesses aspectos psicossociais? A aceitação da gestação, né, pela mãe, o apoio da família, os cuidados afetivos e os comportamentos da mãe e da família para com o bebê. Ou seja, quando a mãe recebe maior apoio, maiores emoções positivas, tanto do pai da criança quanto da família no geral, o bebê tende a ser mais calmo, né? Tende a ter menos complicações, tende a ser uma gestação mais tranquila para a gestante. É claro que não é regra, né? Algumas pessoas, mesmo que tenham uma gestação planejada e bastante afetiva e cuidadosa, outras questões genéticas também influenciam, mas os aspectos psicossociais, eles são principalmente mais positivos na gestação quando ela tem esse apoio positivo da mãe, do pai e da família no geral. Então, a vida uterina, ela é decisiva na formação de certas funções em nosso corpo. A outra fase é após o parto, até os 12 anos incompletos, que seria a infância. Dentro desse período, né, de 12 anos incompletos, existem fases diferentes do desenvolvimento, idades diversas. Então, conforme a legislação vigente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a criança é considerada até 12 anos incompletos. Essa definição de idade é necessária para algumas questões, né, de lei, para aplicações de punições em relação a violências, a maus tratos ou criminalidade, né, quando ocorre nessa idade. Mas não é uma definição de que a pessoa que tiver mais de 12 anos terá uma maturidade melhor do que quem é criança, considerado criança. Por definição de lei, criança e adolescente têm atendimento prioritário a adultos. Na infância, a criança começa a aprender sobre o mundo, sobre as coisas que o rodeiam, né, as pessoas, e como devem se comportar e o que devem fazer para ter o que eles querem. Daí vem o processo de comunicação, que é extremamente importante, que não significa só a fala, mas os gestos, né, a balbuciação das crianças, que vai evoluindo de acordo com cada fase. Então, o bebê, mesmo antes de falar, ele já começa a se comunicar com os pais. Então, ele aprende que quando ele tiver com fome e chorar, né, a mãe vai tentar amamentar. Quando é só a questão da fome, né, ele vai se acalmar. Então, a partir daí, ele vai entendendo algumas questões, né? Aí tem a questão das birras, né, em algumas idades, que a criança pede uma coisa, os pais negam e ela começa a dar o chororô e fazer as birras, se joga no chão para conseguir o que eles querem. E quando eles têm, eles são reforçados, né? O comportamento de birra deles são reforçados e eles continuam a fazer dessa forma. Sempre que eles quiserem e não tiverem, eles vão fazer uma birra para tentar conseguir. Aí nesse processo é muito importante que os pais tenham uma comunicação clara com as crianças, né? E tranquila, sem ser gritos e agressividades. Um dos mitos que eu sempre escuto falar
até de profissionais de outras áreas, é que a personalidade da criança é formada até os 7 anos. Isso é uma completa viagem na maionese, como eu poderia dizer, porque a personalidade ela não é uma entidade, a personalidade não é uma alma, são simplesmente padrões de comportamentos que a pessoa faz durante a vida. Então, é uma forma de se comportar padrão que ela tem ali. Só que não significa que essa forma de se comportar foi definida em uma idade e será assim o resto da vida. A personalidade das pessoas são flexíveis. Então, de acordo com o que a gente vai aprender durante a vida, as influências que a gente vai ter, as relações que a gente vai mudando nossos padrões de comportamentos. As pessoas mudam o tempo todo. Então, na fase da infância, as crianças necessitam de cuidados de terceiros, em algumas idades, né, por 24 horas por dia, em todas as atividades, e a partir de como vão desenvolvendo o corpo, né, vai andando, eles vão criando independência. E essa independência é muito importante, né, na infância, os pais irem dando certas responsabilidades para a criança, cuide do seu brinquedo, guarde, lave ou brincou, guarda em tal lugar. Então, algumas questões de regras e responsabilidades na infância são importantes para o desenvolvimento da maturidade da pessoa. A forma também como a família se relaciona com a criança irá definir, né, as dificuldades e as facilidades que ela terá no futuro, no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais e à formação profissional. Muitas crianças, muitos adultos serão adultos medrosos, né, que têm dificuldade também em expressar o que está sentindo ou o que gostaria de fazer por conta da infância, que não teve essa segurança por parte dos pais e da família. A outra fase do desenvolvimento humano, né, é a adolescência. É a fase menor da vida, poderíamos assim dizer, só que é uma fase carregada de extremas mudanças e repentinas também. Conforme também o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente são as pessoas que têm entre 12 até 18 anos incompletos. Em casos excepcionais, né, para fins de legislação, são considerados até 21 anos, que são as pessoas com deficiência. Essa fase, ela também é conhecida como aborrecência, tem pessoas que falam, né? Ou a fase da rebeldia, porque é uma fase que envolve muitos conflitos daquela pessoa, conflitos existenciais e conflitos familiares, porque é uma fase de mudanças repentinas no corpo da pessoa, né? Nos hormônios, os desejos estão alterando e a estrutura física como um todo, como também as responsabilidades. É uma fase de grandes descobertas, tanto do corpo quanto da identidade, expressão e orientação sexual. Como aquela pessoa vai se identificar no mundo, quem é ela, é uma fase de muitas crises por conta disso. Como ela se expressa diante da sociedade e quais são os corpos que lhe atraem, né, que lhe despertam desejo afetivo sexual. Adolescentes, eles não são mais crianças, mas eles também não são adultos. Então, muitas vezes geram esses conflitos com as famílias por conta disso. E principalmente por isso, as famílias procuram muito nessa fase a orientação de equipe profissional, especialmente de psicólogas, porque não sabem lidar muitas vezes com essas fases, com as perguntas, porque certas coisas não são mais aceitáveis por não serem mais crianças, né? Certas birras, mas eles também não são adultos para fazer tudo. Então, eles sempre se pegam questionando a família e os pais em relação a isso. E também nessa fase surgem muitas cobranças sociais, né? Sobre padrões de beleza, como meninas devem se vestir e se comportar, como os meninos devem se vestir e se comportar. E também em relação a um comportamento socialmente aceitável, né? Que é o que aquela cultura, aquela sociedade determina como aceitável para aquela idade, né? Como eles devem se comportar diante das relações com o meio externo. Nessa fase também fica mais acentuada as questões de machismo, né? Na infância é mais uma questão
também de cores, né? Na adolescência não tem mais isso, na infância tem uma questão de cores, o que deve se usar, o que não deve, e de brinquedos. É uma questão muito discutida pela psicologia, né? Que não existe brinquedos para meninos e para meninas, existem brinquedos para crianças. E nessa fase de adolescência entra muito a questão do machismo, né? Das meninas que quando devem iniciar a vida sexual, se devem namorar com quantos, a partir de que idade, e dos meninos também. Então há uma diferenciação na nossa cultura da educação entre meninos e meninas, o que gera muito conflito também para esses adolescentes. A vida adulta é a fase da vida maior e que não sofre tantas mudanças no corpo quanto a adolescência, mas que traz muitas responsabilizações e cobranças sociais. É a fase em que a sociedade espera que o ser humano esteja no auge das funções biológicas, psicossociais e amorosas. Então é a fase que as pessoas deveriam estar mais bem resolvidos socialmente. Ela é uma fase da vida que também é assistida pela legislação, pela Constituição Federal e algumas outras leis específicas, dependendo da conjuntura, né, em que a pessoa está inserida e das condições biopsicossociais. Ou seja, não é uma fase da vida em que tem um estatuto específico, porque não é uma fase de prioridade, até porque é a fase em que as pessoas deveriam estar no auge, né, das condições biopsicossociais. Então, não tem uma legislação específica e prioritária. Mas, por exemplo, as pessoas com deficiência, as mulheres, os índios, as pessoas LGBTs, têm algumas legislações específicas que o protegem, né? Porque são minorias. Minorias no sentido de que têm muitos direitos violados, que têm menos vozes que as demais pessoas. Essa fase se espera e se cobra muita maturidade diante das decisões e das cobranças da vida, principalmente no que se refere à formação de família e à formação profissional. Então é a fase que as pessoas vão perguntar mais: cadê o namorado? Já casou? Tá solteiro? Tem filhos? Tá fazendo o que da vida? Ganha quanto? Qual é a profissão? Então essas cobranças vão vir muito a partir dos 18 anos, né? Tá se sustentando, esse tipo de cobrança. E é uma cobrança, e é uma fase da vida que carrega muitas frustrações por conta disso. Porque a sociedade espera que você seja uma pessoa bem resolvida, equilibrada e que tenha uma boa condição financeira, uma boa realização profissional. E muitas vezes, quando você não consegue atingir esse nível de expectativa social, você acaba se frustrando consigo mesmo. Então, por conta disso, é uma fase também onde ocorrem maiores conflitos entre as pessoas e ocorrem diversas violências, entre elas, inclusive, violências autoprovocadas, né, que é o que chamamos de suicídio e automutilação. Então, além das violências de homicídio, de vários tipos de violências entre as pessoas, ocorrem também as violências autoprovocadas, por conta dessas frustrações e cobranças da vida. Então fica uma pergunta reflexiva para vocês. A gente está preparado para ser adulto e arcar com as responsabilidades dessa fase da vida? A outra fase da vida de desenvolvimento, né, é a velhice. Então os idosos é a última fase da vida, mas ainda não é o fim, não podemos entender apenas como o fim, porque essa fase da vida também traz algumas mudanças como todas as outras, e também é necessário que continue a vivência deles, né, a atuação social, porque tem muita coisa a contribuir com a sociedade. Então essa fase de desenvolvimento da vida idosa é compreendida pelo Estatuto do Idoso como a pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. E em relação a atendimento prioritário, de acordo com essa mesma lei, os idosos acima de 80 anos, eles têm prioridade absoluta, prioridade especial, até
mais do que a prioridade de criança e adolescente. A velhice, ela é uma fase da vida em que essas mudanças continuam ocorrendo, as mudanças no desenvolvimento, só que a forma de vivenciar algumas práticas, ela requer mais atenção, né? Mais assistência da saúde também, porque o corpo está em deterioramento, né? Essa forma de prática de exercício, por exemplo, tem que ser mais cuidadosa devido a condições de saúde do indivíduo. No entanto, as pessoas idosas elas têm os mesmos direitos assegurados que todos os seres humanos, então eles podem estar praticando as mesmas coisas que as outras fases da vida se praticam, né, com mais atenção. E assim como as crianças, eles devem ser tratados e protegidos pela família, pela sociedade e pelo Estado. Então, muitos idosos que não têm mais seus familiares na convivência de comunidade, eles devem ser assistidos pela própria comunidade, pela sociedade e, em seguinte, pelo Estado, né? As assistências à saúde, a assistência social devem estar protegendo também essas pessoas. Muitos deles, eles estão adoecidos. Muitas das pessoas idosas adoecidas, né, que estão sendo atendidas, elas estão também em condição de depressão ou outros transtornos mentais, até por conta do abandono da família, das suas atividades habituais e laborais, né? Ou seja, é uma fase da vida em que a partir da aposentadoria, né, que é aos 55 para trabalhador rural do sexo feminino e 60 para pessoas do sexo masculino, eles estão saindo de uma fase ativa da vida em que eles faziam tudo e que trabalhavam e que tinham sua vida bastante ativa e estão indo para uma fase em que eles, entre aspas, não precisam fazer mais nada, né? Que precisam descansar. Então, para algumas pessoas é bom por conta do descanso e continuar a convivência em família, tem filhos e tem netos, e para outras é uma fase bastante solitária. Então, é necessário que a gente entenda como é que foi esse desenvolvimento dessa pessoa idosa, qual é a condição de rede, de familiar, de vínculo que ela tem, se ela tem alguma rede de vínculo familiar, para que a gente consiga tratar ela de forma mais humana possível. Então, nas instituições como hospitais, laboratórios, em que não tem muitas vezes profissional de assistência social, de psicologia, resta aos profissionais da enfermagem essa sensibilidade, né, de compreender quem é essa pessoa idosa, se ela tem algum vínculo de cuidado com a família, de amor, de afeto com a família ou não, se é uma pessoa abandonada, porque muitas vezes nos ajuda a compreender como essa pessoa está se comportando, muitas vezes de forma ríspida, né, e agressiva com os próprios profissionais. Então, não é que vai justificar, não é que você precisa aceitar qualquer forma de tratamento. É que vai te ajudar a compreender por que ela trata as outras pessoas dessa forma. Então, um recadinho, por último, né, em relação ao atendimento humanizado, né, e as relações interpessoais dentro da equipe. Acima de tudo, o profissional de enfermagem deve ter respeito à diversidade humana e à liberdade do sofrimento, porque as pessoas já chegam ali numa condição de adoecimento, então elas sofrem mesmo, elas têm essa. E muita coisa é agravada por conta do adoecimento, né? Uma pessoa que você encontra na rua em condição de saúde adequada, né, e ativa não é a mesma pessoa quando ela está adoecida, ela está fragilizada emocionalmente também. E também outro recadinho, independente da fase da vida em que essas pessoas se encontram ou da condição de adoecimento que elas carregam, todas as pessoas devem ser atendidas e cuidadas de forma respeitosa, pois cada um traz consigo uma vivência diferente de muitas, que são vivências sofridas, né? Muitos deles, que só aquela pessoa entende. Então, um pouquinho de sensibilidade, né, para se colocar no lugar do outro, para tentar pelo menos entender o que aquela pessoa está passando, para ofertarmos o melhor cuidado possível.
Só que a gente sabe que vocês também encontram ou vão encontrar, né, pessoas que tratam vocês com desrespeito. Então, vocês não podem também se permitir ser desrespeitado enquanto profissional. Vocês precisam explicar assertivamente qual é a função e a obrigação de vocês para com ela ali dentro do serviço, mas que essa pessoa também lhe deve respeito. Então, explicar assertivamente significa que você vai dizer a ela sem nenhuma fala agressiva que vai violentar o direito dela também, mas também não vai se deixar ser desrespeitado. Você precisa considerar também, né, que está dentro de uma equipe multiprofissional e todas as pessoas ali são importantes na condição do atendimento, do tratamento e da reabilitação daquelas pessoas adoecidas. Então, não diminuam ninguém, mesmo que seja a pessoa que faz a limpeza, que faz o alimento, e também não supervalorizem ou vangloriem as outras pessoas por ganharem mais ou por terem mais anos de formação. Dessa forma, vocês vão conseguir se relacionar de forma respeitosa e da melhor forma possível com os profissionais da equipe e com as pessoas que vocês irão atender. Algumas referências que provavelmente vocês não vão enxergar, porque eu não consegui mudar a coloração da letra por ser link, né? Só que elas estão na descrição do vídeo, também vou enviar no grupo essa referência para vocês acessarem, caso queiram mais informações. Qualquer dúvida também estou à disposição no grupo do WhatsApp e também por e-mail. Deixo aqui para vocês algumas questões para vocês responderem, também serão avaliadas da mesma forma que as últimas, e no final eu vou somar todas as notas para tirar a média de vocês na disciplina. Agradeço pela atenção de vocês e qualquer dúvida estou à disposição.